o momento que cada um está vivendo, a bagagem que cada um carrega, interfere nas percepções que eles têm dos personagens desses livros de Jane Austen. Esse é um tipo de leitura totalmente diferente do que eu costumo fazer. Foi uma leitura que eu fui muito por curiosidade, mas eu já conheço totalmente a história, que é uma história que me pegou pelo filme, que é o filme que tem o mesmo nome, Clube de Leitura de Jane Austen. Esse filme, pela data que eu vi nas pesquisas, ele é de 2007. Ele foi dirigido por uma mulher que é Robin Swicord. Ela é roteirista e também cineasta lá nos Estados Unidos. E aí, o que me marcou nesse filme, né? As relações ali familiares e o poder da literatura. Mesmo sem ter ainda hábito de leitura, a leitura sempre ficava ali meio como algo que eu queria alcançar, que eu queria superar. O que tinha de mágico nisso que é a leitura? Depois que eu tive hábito de leitura, esse filme, dessas vezes que eu reassisti, ele teve um ponto de virada na minha mente que eu quero muito compartilhar com vocês, que é esse ponto de perceber até então o quanto que essa coisa da gente cancelar um livro ou até falar mal de um livro, que seja, a gente fala, né? Ou a gente gostar e não gostar e achar que aquele livro possui, parece que ao redor dele ou de um grupo de pessoas, uma verdade suprema, uma maioria absoluta de gostei, não gostei, de interpretações uniformizadas. Isso é uma balela, porque a literatura, na verdade, é um conjunto de coisas, de percepções individuais. Cada um estabelece uma relação com a leitura. Óbvio que nós encontramos, temos encontros afetivos semelhantes em alguns momentos, mas aquilo que predomina ou aquilo que alguém importante, alguém que você considera falou, não precisa estar dentro da sua percepção da leitura. E esse filme e esse livro, para mim, eles mostram isso com uma maestria, fazendo, de certa forma, o chamado metalinguagem, né? Porque é dentro da literatura de livros da Jane Austen. E do que se trata esse livro e esse filme? O livro e o filme são bem parecidos, mas eu vou falar algumas coisinhas diferentes em termos de narrativa depois, tá? O livro, ele vai tratar a história de um grupo que forma um clube de leitura. São 5 mulheres e um homem. A gente tem Jocelyn, Prudy, Bernadette, a Allegra, a Sylvia e o Greg. O Greg é o único homem do grupo e faz toda a diferença ter esse único homem dentro da proposta de discussão da literatura, tanto da Jane Austen quanto da literatura de um ponto de vista geral, né? Cada um desses participantes do clube de leitura carregam as suas histórias e o seu ponto de partida no começo da formação desse grupo, e óbvio que acho que até intuitivo, eles vão se transformando no decorrer das leituras dos livros de Jane Austen. Então, por exemplo, assim, para não ficar muito demorada aqui na sinopse, a Jocelyn, e a Bernadette tem um pouco a iniciativa de formar esse grupo. A Bernadette, ela tá passando por uma espécie de crise. Assim, a Jocelyn, ela tá entrando naquela fase de 30 para 40 anos, que começam a aparecer essas questões do que a gente atingiu na nossa vida até então, e um olhar já um pouco mais próximo do futuro da velhice. A Bernadette já está chegando nessa etapa, meio que início de velhice ali na faixa de 60 anos. Ambas conversando, já são amigas, a Sylvia também, mas principalmente a Jocelyn com a Bernadette, dizem, olha, vamos fazer esse grupo pra gente instigar um pouco a nossa vida. A gente tá passando, de certa forma, por essas fases de idade, assim, meio de crises. Coincide que a Sylvia tem um rompimento de relação amorosa de muitos anos, de uma forma
inesperada para ela e ela tá em muito sofrimento. Então as duas aceleram a formação desse clube muito por conta da Sylvia, porque ela tá numa fase depressiva mesmo. A sua filha Alegra, que é a quarta participante aí, ela vai participar de um gesto muito bonito logo no começo da história, porque quando ela já tem a sua independência, ou seja, são idades diferentes aqui, né? E situações diferentes. Ela tá na faixa ali dos 20 anos, já tem meio que a sua independência, mora sozinha e tal. Mas ela vê a fase que a mãe tá passando e ela vai voltar a morar com a mãe para dar um apoio afetivo pra mãe nesse momento doloroso de início de rompimento de relacionamento amoroso. A Prudy, ela não é assim, não faz parte muito do grupo, mas a Bernadette conhece ela e a Bernadette é toda descolada e ela é muito fã da Jane Austen. Ela é muito fã também da França, ela sabe francês e ela é aquela que tem um conhecimento acadêmico de literatura, digamos assim. Todas elas, essas mulheres, já leram Jane Austen, estão fazendo de certa forma uma releitura. E aí entra o Grigg. O Grigg, a Jocelyn conhece ele é mais novo que ela, deve estar ali na faixa dos 30, né, anos. E ela conhece, ela tá num evento e ele foi para uma conferência de ficção científica. Ele é um louco por ficção científica. Ele gosta de um tipo de literatura que, a princípio, a Jocelyn olha assim como uma literatura menor. E aí o Grigg, ele tem um interesse imediato ali na Jocelyn, mas a Jocelyn, ela chama o Grigg para participar do clube com um interesse para ajudar sua amiga Sylvia, porque ela acha que ele, por ser todo bonitão, vai ser um colírio somente, né? Ele não tem muito conteúdo a apresentar, mas ele vai ser um colírio para essas mulheres, especialmente para Sylvia, sua amiga, que tá passando por essa fase um pouco difícil. Enfim, o grupo é formado e eu acho que você que talvez já conheça algumas histórias da Jane Austen já tenha percebido que a proposta aqui, né, é que a gente, Jocelyn, por exemplo, esses personagens do clube, eles carregam muito das personagens de Jane Austen, independente de gênero, independente de situação financeira, digamos assim. E Jocelyn, por exemplo, é a mais imediata que a gente percebe, que é a Emma, porque ela sempre tá pensando nos pares, né, nos outros, em fazer esses pares amorosos. E as vidas desses 5 participantes, desses 6 participantes do grupo, eles vão também permear esses romances que vão ser discutidos no clube de leitura de Jane Austen. Então a gente vai ganhar um pouco dos romances, tá? A discussão dessas personagens que explode a cabeça já de cara, porque não necessariamente um homem não vai se conectar com histórias de Jane Austen. Essas mulheres também, que a princípio veio o Grigg nunca leu Jane Austen, ele vai ser o novo da Jane Austen aí. Então, aparentemente, elas percebem que ele vai não ter conteúdo para discutir as personagens de Jane Austen. Isso vai se revelar justamente o contrário. Elas também precisam se desamarrar de alguns preconceitos, digamos assim, de achar que a Jane Austen está presa no âmbito puramente feminino e que essa análise de interpretação de mais profundidade de personagens estão somente em literatura clássica. Porque Grigg não lê literatura clássica e ele consegue, porque ele também se empenha em conhecer a Jane Austen, né? Inclusive ele fica tentando o tempo todo convencer elas de que a ficção científica também vai provocar muitas discussões, e a gente vai ver isso no decorrer da história também. O clube de leitura de Jane Austen, ele tem tanto a nos ensinar como leitores. O que a gente vai ganhar de bônus aqui? A história, ela não é tão complexa e rebuscada, mas ela toca em assuntos de alta complexidade. A gente tem aí um grupo mostrando uma possibilidade que, para mim, é uma possibilidade das melhores na literatura, que é a possibilidade de interagir seus afetos com um texto
que esses afetos vão ser gerados de forma diferente. A gente vai acompanhar a discussão mês a mês. Vocês viram aí algumas imagens do livro, né? Como que ele é dividido, e o filme também tem essa divisão. Daqui a pouco eu vou falar aqui um pouco mais com a diferença assim deles, né? É que eles, nessas discussões, a gente vai ver o amadurecimento deles com relação à vida deles e como que o momento, olha só, o momento que cada um está vivendo, a bagagem que cada um carrega, interfere nas percepções que eles têm dos personagens desses livros de Jane Austen. O efeito de um livro, ele é individual. Daí não existe cancelamento, gente. Não existe isso de dizer que o livro é porque ele é. É a gente que tá... Na verdade, é como a gente fala aqui no canal, é mais a leitura do que o livro. Na verdade, é mais a minha impressão. E não o livro é assim e pronto. Porque eles, né, nessa trajetória do Clube de Leitura de Jane Austen, quando eu assisti o filme, porque eu só fui ler agora, né, eu comecei a entender pela primeira vez como que o livro, ele é um produto do espaço e do tempo também pra gente. A gente percebe o livro de uma forma, esses personagens, eles vão perceber... na verdade, os participantes do clube vão perceber personagens de formas diferentes, e a gente entende por que eles estão tendo essas percepções. E no tempo, esses personagens de leituras passadas vão se modificando também dentro de cada um participante do clube, à medida que a vida deles vão tendo outros acontecimentos. Então vocês percebem que a leitura não é uma coisa parada, não é uma coisa... pensando aqui no YouTube, né, que eu falo bastante, não é uma coisa de eu leio um livro, eu faço uma resenha, ponto, acabou, esse livro eu não falo mais sobre ele, só quando eu for reler. Não existe isso. A leitura é um fluxo, ela é algo que está no nosso dia a dia. Tem até autores que escrevem, né, Rosa Monteiro falou isso, quem foi? Acho que Alberto Manga falou. Quando eles estão... Walter Ugumãe falou. Quando eles estão produzindo personagens, né, criando os textos, como é que eles percebem isso? Fluido também. Um personagem às vezes começa de um jeito, se desenrola de outro, interferindo também na vida do escritor, tudo isso, toda essa parte criativa. E outra coisa que o Clube de Leitura de Jane Austen, não o livro, o filme, tá? Mas eu tô dizendo aqui pra vocês darem uma chance aqui no livro e assistir o filme também, proporcionou pra mim, que foi também uma explosão de mente, assim, um entendimento que eu não tinha até então, que veio se consolidar quando eu li o Milan Kundera na Insustentável Leveza do Ser, que é assim, o que o autor quis dizer não importa. Claro, até a página tal, né, mas assim, claro que é interessante o contexto em algumas situações, mas assim, pra relação com o livro, não importa a interpretação de alguém que estudou, não importa, a Prudy faz um pouco esse papel, ela é muito mais acadêmica ali, não importa dentro dessa discussão que não tem fundamento, eles não estão estudando para fazer uma prova, eles estão lendo por entretenimento, por uma intenção de trocar experiências, de se desenvolver intelectualmente. Então não importa o conceito acadêmico daquela obra, se aquela obra foi renomada, isso não importa, a interpretação que o autor quis dizer, importa o que eu estou buscando na história do livro, que cada um, e a troca que eu estou fazendo, se eu estou conversando sobre esse livro com alguém, que é o que a gente faz aqui, é conversar sobre livros. Então, o que eu posso falar? Assim, essa é uma experiência de leitura rara, né, em que eu tenho uma relação afetiva muito grande com o filme. Então a leitura do livro, ela não foi tão empolgante. Eu fui para visitar de uma outra forma uma história que eu gosto muito, que é essa história do filme do Clube de Leitura de Jane Austen. Agora, a história é muito parecida, é a mesma. Agora, o que acontece? Dois fatores. Um tem a ver comigo. Eu tenho muito mais dificuldade
com a leitura, apesar de eu ler bastante, do que o audiovisual. O audiovisual, ele se entranha dentro de mim muito mais fácil. Então, ler o Clube de Leitura de Jane Austen, considerando que é um filme que eu já assisti diversas vezes, é um filme que ele explodiu minha cabeça, ele conversa muito comigo. Várias vezes eu percebo camadas do filme que no livro eu só fiz uma leitura, né? Então, claro que eu fiquei muito presa ao filme. Isso dificulta eu desassociar e analisar um pouco mais friamente a história tão separada do filme. Então, esse é um ponto. E o outro é o seguinte: como a autora escolheu contar aqui o Clube de Leitura de Jane Austen no livro, cada personagem carrega um passado. E ela divide, igual no filme, né? O filme é dividido nos meses, né? Tem a introdução, é formado o clube, e depois a gente vai ver algumas passagens da vida deles nos meses que eles estão lendo os livros. E cada mês, um vai ser o host, digamos assim, o anfitrião, que vai receber. Ele não é o mediador da leitura, mas ele vai receber a pessoa na sua casa, o que torna também essa coisa muito gostosa, calorosa, né? E eles vão se aproximando, eles vão cada vez se aproximando desse grupo, né? Aí, o que acontece é que a gente vai acompanhar o desenvolvimento deles e o passado deles nos diálogos, no que acontece com eles. Todos os personagens têm igual foco em todos os meses, apesar de que vai receber as pessoas, né? Que vai receber o grupo do clube. Aqui não, a autora escolheu focar no personagem que vai receber as pessoas pro clube. Então, a gente fica um pouco distante, assim. Eu já sabia quem era a Prude, eu já sabia quem era a Bernadette. E assim, a construção de voltar, de focar no personagem, tirou um pouco mas ela digamos assim, da cronologia que a gente só vai ver quando tiver o capítulo da outra personagem, tá? Não sei se eu me fiz clara. Então foi a questão com o livro, que não fosse um livro eu tive a mesma, ou então algo parecido com o filme. São mídias diferentes, né? Claro que não vai acontecer agora. Eu vou dizer a coisa sensacional que tem nesse livro e não tem no filme, não tem como ter, eu acho, no filme, não teria como. É que no final, a Karen Joy Fowler, ela catalogou as críticas, várias críticas aos livros de Jane Austen, de pessoas famosas. Acho que vocês vão ver as imagens, eu filmei, Então, o que Mark Twain falou sobre Jane Austen? O que Joseph Conrad falou sobre Jane Austen? O que Henry James falou sobre Jane Austen? O que Charlotte Brontë falou sobre Jane Austen, né? Ela fez uma pesquisa muito legal e tem, assim, pessoas que vão falando de Jane Austen e até muda a opinião depois. Fala uma coisa e daqui a pouco, olha, não, né? Até que não, né? Muda. Que é a gente lendo também, né? A gente às vezes gosta, depois não gosta mais, não faz mais sentido, mas naquela época fez, né? Então tem tantas pessoas aqui também criticando um pouco negativamente a Jane Austen. E olha quem é Jane Austen hoje, né? Então tá, gente, eu espero que eu tenha deixado vocês curiosos a assistir o filme Clube de Leitura de Jane Austen, se não assistiram. Se vocês assistiram e leram, deixa aqui nos comentários e lê aqui o Clube de Leitura de Jane Austen.